Estes exercícios seguem a sequência do PDF com todos os exercícios dos exames, das datas da descrição, que podem baixar grátis no meu site, acessando o link na descrição deste vídeo. Exercício 61. Considere a função g de domínio R definida por g de x e temos os três ramos definidos, portanto, 61. Relativamente à continuidade da função g no ponto zero, qual das afirmações seguintes é verdadeira? Portanto, vamos ter de estudar a continuidade da função. Vamos fazer o limite quando o x tende para 0 menos de g de x, vai ser igual ao limite quando o x tende para 0 menos de e de x menos 1 sobre 2x. Este limite dá uma interminação do tipo 0 sobre 0, já sabemos que é um limite notável. Portanto, isto vai ser igual, sabemos qual é o nosso limite notável, é levantado a kx menos 1 sobre kx, limite quando o x tende para 0, isto vai ser igual a 1. Portanto, aquilo que está cá em baixo tem de ser igual àquilo que está lá em cima. Então, aquilo que nós podemos fazer é limite, quando o x tende para 0 menos, de, isto é a mesma coisa que eu ter um meio de e de x menos 1 sobre x. Posso passar um meio cá para fora, isto vai ser igual a um meio, vezes o limite quando o x tende para 0 de e de x menos 1 sobre x. Já sabemos que isto é igual a 1, ora isto vai ser igual a 1 meio. Já sabemos então também que o g de 0 vai ser igual a 2. Então, ela é descontínua à esquerda. Vamos ver se ela será também descontínua à direita. Portanto, limite quando o x tende para 0 mais de 2x mais 1 sobre x, isto vai ser igual a, isto é um x, vai ser igual a 2 vezes 0 mais 1 sobre 0 mais, isto vai ser igual a 1 sobre 0 mais, que é igual a mais infinito, porque ela é descontínua no ponto x igual a 0. Ela à direita tem uma assíntota vertical, portanto, é descontínua à esquerda e à direita, que é a nossa opção certa, que é D. Exercício 62. Seja x de n a sucessão de termo geral x de n é igual a 1 mais 1 sobre n levantado a n. Seja y de n a sucessão de termos de geral y de n igual a 1 mais logaritmo neperiano de x de n. Ln designa logaritmo base E. Qual o valor do limite de x de n? Portanto, nós queremos saber o limite de qual é o valor do limite de y de n? Vai ser igual a 1 mais o ln do limite de x de n. Ora, o limite de x de n vai ser o limite, quando o x tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n levantado a n. Ora, já sabemos que isto é igual a E, porque isto que está aqui é a definição do número de Neper. Então, isto vai ser igual a 1 mais o logaritmo neperiano de E. O logaritmo neperiano de E é 1, isto vai ser igual a 1 mais 1 igual a 2, que é a nossa opção A. Exercício 63. Seja G uma função de domínio R+. Portanto, o seu domínio vai ser R+. Sabe-se que a reta da equação y igual a 2x mais 3 é a assíntota do gráfico de G. Indica o valor de limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x sobre x vezes g de x menos 2x. Ora, isto vai ser igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x sobre x vezes o limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x menos 2x. Ora, já sabemos que isto que está aqui não é nada mais, nada menos que a definição do m da assíntota não vertical, e isto que está aqui, dado que este é o m da minha assíntota não vertical, vai ser, isto é o m, isto é o b, portanto, a ordenada da origem da assíntota não vertical. Ora, já sabemos então que o m vai ser igual a 2,
este limite vai ser 2, vezes este limite vai ser 3, isto vai ser igual a 6, que é a nossa opção C. Exercício 64. Tal como a figura sugere, o eixo OX e a reta da equação y igual a 1 são assíntotras do gráfico de f. Seja G a função do domínio R definida por G de x é igual ao logaritmo neperiano de f de x. Ora, como f de x é sempre positiva, o domínio de G de x não tem problema nenhum. Numa das opções está a parte da representação gráfica da função G. Em qual delas? Portanto, temos de fazer limite quando o x tende para menos infinito de G de x vai ser igual ao logaritmo neperiano do limite quando o x tende para menos infinito de f de x. Ora, o limite quando x tende para menos infinito de f de x vai ser 0 mais. Ora, isto vai ser igual ao logaritmo neperiano de 0 mais, que já sabemos pelo gráfico que vai ser menos infinito. Ora, então, já sabemos então que quando o x tende para menos infinito, a função vai virar para menos infinito. Esta não é, esta pode ser e esta pode ser. Esta já não pode ser. Agora, vamos fazer o limite quando o x tende para mais infinito de G de x. Vai ser igual ao logaritmo neperiano do limite quando o x tende para mais infinito de f de x. Ora, isto vai ser igual ao logaritmo neperiano f de x, quando tende para menos infinito, quando tende para mais infinito, vai ser 1 mais, de 1 mais. Ora, isto vai ser igual a 0 mais. Com estas duas situações, portanto, aqui assim temos tende para 0 mais, tende para 0 mais, esta já não é. Agora, temos de saber qual é o G de 0. Então, G de 0 vai ser igual ao logaritmo neperiano de f de 0. Ora, o meu f de 0 vai ser um número maior que 1. Se f de 0 vai ser um número maior que 1, então o logaritmo neperiano do número maior que 1 vai ser maior que 0 e não passará em 0. Então, por causa disso mesmo, vai ser esta opção que é a opção certa, que é a opção C. Exercício 65. Na figura está representada a parte do gráfico na função f real variável real. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? Portanto, nós queremos saber qual é o limite quando x tende para 3. Então, o limite quando x tende para 3 menos vai ser um valor negativo. Limite quando o x tende para 3 menos, portanto, vai ser esta parte de f de x, vai ser igual a um valor negativo, menor que 0. E o limite quando o x tende para 3 mais, isto é para 3 menos, aqui é para 3 mais de f de x, vai ser um valor positivo. Limite quando x tende para 3 não existe, porque se eles são diferentes, é a opção D que está correta. Exercício 66. Na figura está representada a parte do gráfico na função G real variável real. Tal como a figura sugere, a reta da equação x igual a 1 é uma assíntota vertical do gráfico G. Seja H a aplicação de R em R, a função definida por H de x é igual a x menos 1. O valor, querem saber o limite, quando o x tende para 1, de H de x sobre G de x. Ora, isto vai ser igual ao limite, quando o x tende para 1, temos de separar, porque aqui a função G tem uma assíntota vertical, vamos ter de fazer para 1 menos de H de x sobre limite, quando o x tende para 1 menos de G de x.
E vamos fazer para 1 mais limite, quando o x tende para 1 mais de h de x, sobre limite, quando o x tende para 1 mais de g de x. Ora, quando tende para h de x, vai ser aqui, substituindo, fica 1 menos 1 que dá 0, sobre 1 menos, ela vai tender para mais infinito. Ora, isto vai ser igual a 0 vezes 1 sobre mais infinito, que é igual a 0. Neste caso aqui vai ser a mesma coisa, 1 menos 1 dá 0, só que neste caso aqui vai dar menos infinito, que ela vai para menos infinito por 1 mais, menos infinito, que vai ser igual a 0 vezes 1 sobre menos infinito, que vai ser igual a 0. Portanto, o limite vai ser igual a 0, que é a nossa opção C. Exercício 67. Na figura está representado um referencial de x ou y de parte do gráfico de uma função f de domínio de menos infinito a 1, contínuo em todo o seu domínio. Tal como a figura sugere, tem-se o gráfico de f contém a origem do referencial, portanto passa em 0, 0. As retas de equações y igual a 0 e x igual a 1 são as cintas do gráfico de f, em qual das opções seguintes poderá estar representada em referencial x ou y de parte do gráfico de 1 sobre f. Ora, já sabemos que quando f é igual a 0, 1 sobre f vai ter uma assíntota vertical, que vai tender, como isto é 0 mais, vai tender, fica 1 sobre 0 mais, é igual a mais infinito, portanto, limite, quando o x tende para 0 de 1 sobre f, vai ser igual a mais infinito. E vai ser dos dois lados, porque ela vai ser positiva, ela não atravessa, portanto vai ser 0 menos, vai ser mais infinito, e limite quando o x tende para 0 mais de 1 sobre f, também vai ser igual a mais infinito, porque ela de um lado e do outro vai ser, passa-se acima do eixo do x, portanto é 0 mais. Agora, temos de saber, aqui assim ela vai ter um máximo, portanto, o máximo de f de x vai ser um valor negativo. Então, isto equivale a 1 sobre f vai ter o seu mínimo. Exatamente no mesmo ponto. Depois, ela limite quando o x tende para 1 menos de f de x, ela vai ser igual a mais infinito. Então, limite quando o x tende para 1 menos de 1 sobre f de x, vai ser igual a 1 sobre mais infinito, que é igual a 0 mais. E com isto, sendo que o 1 não pertence ao domínio. Portanto, com isto tudo, já poderemos falar qual é a nossa opção certa. Portanto, já sabemos que ela vai ter um mínimo aqui. Todas elas poderão ter aqui um mínimo, sendo que esta aqui não tem um mínimo. O seu mínimo continua por aqui fora. Portanto, só aqui esta aqui, com o mínimo, já não é contabilizado. Mas, limite quando x tende para 0 mais, com a 0 menos, vai para mais infinito, e 0 mais vai para mais infinito também. Ok. Aqui também, esta aqui não era, portanto já está cortada. Limite quando x tende para 1 menos, vai ser 0 mais, aqui está 0 mais, aqui está 0 mais, e esta não está. A função f de x, isto também é outra coisa que nós podemos ver, é que f de x é sempre positiva, com exceção do seu zero. Portanto, 1 sobre f de x também vai ser sempre positiva. Portanto, esta está cortada, vai ser a nossa opção B, que é a nossa opção correta. Exercício 68. Seja f uma função de domínio R contínua no intervalo de menos 2 a 2. Tem-se que f de menos 2 é igual a 1 e f de 2 é igual a 3. Indique qual das expressões seguintes define uma função G de domínio R para a qual o teorema de Bolzano garante a existência de pelo menos um zero no intervalo menos 2 a 2 aberto. Temos então que, para que tenha um zero, G de menos 2
vezes G de 2 vai ter de ser menor que zero pelo corolário do teorema de Bolzano, dado que a função é contínua no intervalo menos 2, 2. G de menos 2 vai ser igual a menos 2 mais f de menos 2, que é 1. Ora, isto é igual a menos 1. G de 2 vai ser igual a 2, que é o x, mais f de 2, que é 3, que é igual a 5. Ora, tem os sinais contrários, é já a nossa opção A a correta. Quero-te pedir um favor. Se estás a gostar, inscreve-te no canal e assinala a campainha para saberes quando chega mais ajuda. E se puderes, compartilha nas tuas redes sociais para que mais colegas possam ter a minha ajuda. Obrigado. Exercício 69. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função f de domínio de 0 a mais infinito. A reta da equação y igual a 1/3 de x, y igual a 1/3 de x mais 2 é a assíntota do gráfico, portanto é o assíntota oblíquo de f. Seja h a função definida de 0 a mais infinito por h de x é igual a x sobre f de x. O gráfico de h tem uma assíntota horizontal. Qual das equações seguintes define essa assíntota? Então vamos fazer o limite. Quando o x tende para mais infinito, de h de x, para saber a nossa assíntota horizontal, que vai ser igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, de x sobre f de x. Ora, isto que está aqui é o inverso do declive, da definição do declive da assíntota oblíqua. De 1 sobre f de x sobre x. Ora, já sabemos que isto que está aqui é o declive da nossa assíntota oblíqua, que é igual a 1/3. Então, isto vai ser igual a 1 sobre 1/3, que é igual a 3, que é a nossa opção D. Y igual a 3 é a nossa assíntota horizontal. Exercício 70. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função de domínio de menos infinito a 2. A reta t da equação y igual a menos x menos 1 é a assíntota do gráfico de f quando x tende para menos infinito. Portanto, vai ser esta assíntota. Qual o valor de limite quando o x tende para menos infinito de f de x mais 1. Ora, pela definição da assíntota, nós vamos ter de pôr o sinal menos aqui em evidência. Então fica limite, quando o x tende para menos infinito, de f de x menos, e agora tudo isto vai trocar, menos x menos 1. Ora, já verificamos que isto que está aqui é a minha assíntota oblíqua. Então, por definição, isto que está aqui, f de x menos a sua assíntota oblíqua, vai ser igual a 0, que é a nossa opção C. Exercício 71. Na figura está representada a parte do gráfico uma função guia de domínio R contínua R 7 menos 2. As retas da equação x igual a menos 2 e y igual a 1 são as únicas assíntotas do gráfico de G. Seja x de n uma sucessão tal que limite, quando n tende para mais infinito de G de x de n é igual a mais infinito. Então vamos ter de ver qual é o valor de x de n que faz com que G de x de n vá tender para mais infinito. Então ela vai tender para mais infinito aqui em menos 2 menos. Quando o x de n vai tender para menos 2 menos. Ou então, quando o x de n tende para mais infinito. Ou quando o x de n tende para mais infinito, porque também vai para mais infinito. Qual das expressões seguintes poderá ser o termo geral da sucessão? Portanto, não é esta, vai ser esta aqui assim, que é menos 2 menos, portanto já sabemos que é menos 2 menos um bocadinho, que é a nossa opção C. Exercício 72. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função f de domínio R, sendo a reta da equação y igual a menos 1 a única assíntota do seu gráfico. Qual o valor do limite de limite quando o x tende para menos infinito de 3 sobre f de x? Ora, isto vai ser igual a 3 sobre o limite quando o x tende para menos infinito de f de x, vai ser igual a 3 sobre isto que está aqui, é a sua assíntota horizontal, que é menos 1, que é igual a menos 3, que é a nossa opção C. Exercício 73. Na figura está representado o gráfico de uma função f de domínio R+. Tal como a figura sugere,
A reta de equação y igual a 1 é a assíntota do gráfico de f. Então já sabemos que o limite, quando o x tende para mais infinito de f de x, vai ser igual a 1. Indica o valor de limite, quando o x tende para mais infinito, de logaritmo neperiano de x sobre x menos f de x. Ora, isto vai ser igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, de logaritmo neperiano de x sobre x, menos o limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x. O que nós temos aqui, isto é um limite notável, sabemos que este cresce mais rápido que este, portanto, isto que está aqui vai tender para zero, menos isto que está aqui, a nossa assíntota horizontal, que é 1, ora isto vai ser igual a menos 1, que é a nossa opção A. Exercício 74. E uma função g de domínio R+, sabe-se que limite, quando o x tende para zero, de g de x igual a menos infinito. Então já sabemos que ela tem uma assíntota vertical, x igual a zero, que a função em x igual a zero vai tender para menos infinito. E sabemos ainda que limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x menos x é igual a zero. Isto é a definição da assíntota oblíqua, portanto, y igual a x é uma assíntota oblíqua do gráfico, quando o x tende para mais infinito. Então, a nossa opção certa vai ser a nossa opção D. Quando o x tende para menos infinito, quando o x tende para zero, a função vai para menos infinito, tem a assíntota oblíqua y igual a x. Exercício 75. Para um certo valor de a é contínua em R a função definida por x² menos 2x, se x menor que a, e x² menos x mais 3, se x for maior ou igual que a. Então, qual o valor de a? Vamos saber o limite, quando o x tende para a menos de f de x, tem de ser igual ao limite, quando o x tende para a mais de f de x, que será igual a f de a. Ora, isto verificar-se-á sempre, porque é o mesmo ramo. A única coisa que temos de fazer aqui, então, será os limites. Limite, quando o x tende para a menos de x² menos 2x, vai ser igual ao limite, quando o x tende para a mais de x² menos x mais 3. Substituindo, ficará a² menos 2a é igual a a² menos a mais 3. Este a² corta com este foi para cá positivo, menos 2a mais a igual a 3, menos a igual a 3, a igual a menos 3, que é a nossa opção A. Exercício 76. Na figura estão representadas parte do gráfico de uma função f de domínio menos 3 a mais infinito e parte da reta R, que é a única assíntota do gráfico de f. Então, vamos já... Qual o limite quando o x tende para mais infinito, de f de x sobre x, isto é o declive desta reta, que é o declive da assíntota oblíqua. Portanto, temos aqui dois pontos, o m, isto é igual ao m da assíntota não vertical, que é esta reta, portanto, isto vai ser igual a y2 menos y1, x2 menos x1, e agora é substituir pelos valores, portanto, aqui o y é 0, aqui o y é menos 1, menos 1, sobre o x, que é 1, e aqui é 0. Ora, isto vai ser igual a 1, portanto, o nosso valor pretendido vai ser a opção C. Exercício 77. Seja G a função do domínio de 0 a mais infinito, definida por estes dois ramos. Em qual dos intervalos seguintes o teorema de Bolzano permite garantir a existência de pelo menos um zero da função G? Ora, para que tenha um zero, a função tem de ser contínua e f de a vezes f de b tem de ser menor que 0. 0, 1 está neste intervalo, 1, 3 também está neste intervalo, 3, 5 está neste intervalo e 5, 9 está neste intervalo. Portanto, não temos de estudar a função quanto à continuidade, porque nenhum dos intervalos interseta
estes ramos. Podemos fazer f de 1. Ora, f de 1 vai ser igual a 3 levantado a 1 menos raiz de 1, que é igual a 3 menos 1, que é 2. F de 0 vai ser igual a 3 levantado a 0 menos raiz de 0, que é igual a 1. Portanto, este primeiro intervalo tem o mesmo sinal, não poderá ser. Vamos fazer f de 3, vai ser igual, agora temos de ir a este ramo, a 3 menos 5 mais logaritmo base 2 de 3 menos 1. Ora, isto vai ser igual a 3 menos 5 mais logaritmo base 2 de 2, que é 1. F de 5 vai ser igual a 5 menos 5 mais logaritmo base 2 de 5 menos 1. Ora, isto vai ser igual a 0 mais logaritmo base 2 de 4, que é 2 ao quadrado. Isto vai ficar igual a 2. Logaritmo base 2 de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Ora, este aqui vai ser igual a menos 1. Este é igual a 2, então o nosso intervalo pretendido entre 3 e 5, que é a opção C. Exercício 78. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função h de domínio R. Seja u de n a sucessão de termo geral. U de n é igual a h de 4 menos 1000 sobre n. Eles querem saber qual é o limite de u de n. Ora, o limite de u de n vai ser igual ao limite de h de u de n. Ora, já sabemos que o limite de 4 menos 1000 sobre n é igual a 4 menos. Então, temos de saber qual é o limite quando o x tende para 4 menos de h de x, que vai ser igual, 4 menos vai ser igual a 1, que é a nossa opção B. Exercício 79. Considera a função g de domínio R definida por estes dois ramos. Considera a sucessão de termo geral u de n igual a 1 sobre n. Qual o valor do limite quando o n tende para mais infinito de g de u de n? Vai ser igual a g do limite de u de n. Ora, o limite do de n vai ser igual a 0 mais. Portanto, vai ser g de 0 mais, que vai ser igual, ora 0 mais vai ser aqui, limite logaritmo neperiano de 0 mais, que já sabemos que vai ser menos infinito, que é a nossa opção D. Exercício 80. Na figura está representada um referencial ortonormado x ou y, parte do gráfico de uma função f contínua de domínio de menos infinito a 1. Tal como a figura sugere, a reta de equação x igual a 1 é a assíntota do gráfico de f. Então já sabemos que limite quando o x tende para 1 menos de f de x é igual a mais infinito. E então eles querem saber qual é o valor de limite quando o x tende para 1 menos de 3x sobre f de x. Isto vai ser igual ao limite quando o x tende para 1 menos de 3x sobre limite quando o x tende para 1 menos de f de x. Ora, já sabemos que aqui assim é só substituir, 3 vezes 1 sobre, este também é substituir, mais infinito. Isto é igual a 3 sobre mais infinito, que é igual a 0, que é a nossa opção C. Exercício 81. Uma função h do domínio R, sabe-se que h é par. Então, tudo o que se passa à esquerda do eixo do y é igual àquilo que se passa à direita do eixo do y. Então, limite quando o x tende para mais infinito de h de x menos 2 é igual a 0. Então, ela vai ter isto é a minha assíntota, isto que está aqui, vai ser a minha assíntota oblíqua quando o x tende para mais infinito. Então, ela vai ter uma assíntota assim. Então, deste lado, ela vai ter a assíntota exatamente simétrica. Então, limite quando o x tende para menos infinito de
h de x menos 2x vai ser também igual a zero. Qual o valor de limite quando x tende para menos infinito de h de x? Então, limite quando x tende para menos infinito de h de x mais 2x é igual a zero. Então, limite quando x tende para menos infinito de h de x vai ser igual a zero menos o limite quando x tende para menos infinito de 2x, que vai ser igual a zero menos infinito, vai ser igual a mais infinito, que é a nossa opção A.